Tu tá grávida e tá com dúvidas sobre quais são os teus direitos como trabalhadora gestante? A gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje, então vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Direitão. Eu sou Kátia Cerati e hoje a gente vai falar sobre a licença maternidade. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, então nós vamos falar sobre o que fala a lei em relação à licença maternidade, quem paga, quanto tempo dura, quando pode pedir e outros detalhezinhos aí que a gente sabe que vocês estão sempre mandando pergunta aqui nesse canal. Se tu é nova aqui, já dá um pause nesse vídeo, te inscreve aqui, marca o sininho, porque daí tu vai estar sempre super atualizada, porque eu sempre trago novidades para vocês, principalmente sobre direito do trabalho. E outra novidade, a gente vai responder algumas perguntinhas aí que vocês mandaram no nosso canal aqui nesse vídeo. Mas para começar, é importante a gente entender o que fala a legislação e a jurisprudência sobre a licença maternidade. A licença maternidade não necessariamente vai começar quando o neném nasce. Ela pode iniciar no 28º dia anterior à data prevista para o parto. E ela também vai até, se iniciar antes, 90 dias após o parto, ou ela vai ter uma duração total de 120 dias se ela iniciar na data do parto. Um outro ponto importante, falando aqui de legislação para vocês, é que tem uma súmula do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, número 244, que ela fala que o fato de a gestante estar grávida e não ter comunicado o empregador não afasta o direito dela da estabilidade, tá? Então, não precisa ter comunicado o empregador, se você foi demitida, para ter direito. O simples fato de você estar grávida quando estava empregada te dá o direito a essa estabilidade. Antes da gente seguir aqui, eu quero saber de ti. Tu tá grávida? De quantos meses? Qual é o teu maior medo, assim, em relação, seja a licença, seja a estabilidade? Deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente aí o que você sente em relação a isso, até pra gente entender se tem algum outro vídeo, algum outro conteúdo que a gente pode trazer pra vocês aqui pra te ajudar de alguma forma, tá? Uma pergunta que vocês mandaram aqui, que eu vou responder pra vocês agora é: quem que paga essa licença maternidade? É a empresa? É o INSS? E daí vai depender. Por muito tempo ela era paga apenas pelo INSS, tá? Mas tem uma lei, se eu não me engano agora de 2013, não me recordo com certeza, que mudou. Se você é empregada CLT, carteira assinada, você recebe direto da empresa, não é lá pelo INSS. Se você é autônomo e faz as suas contribuições, é direto do INSS. Mas se você é CLT, a empresa paga a licença maternidade para você, isso mesmo, a empresa. E o valor que ela pagou, ela vai ganhar meio que de crédito para compensar nas contribuições previdenciárias que ela precisa pagar para o INSS. Então, se você é CLT, quem paga a sua licença é a sua empresa. Como a gente já falou aqui, a licença maternidade ela dura 120 dias, tá? Em alguns casos, pode ser prorrogado por até 60 dias a mais se a empresa que você trabalha está inscrita no programa Empresa Cidadã. Daí a empresa precisa fazer o requerimento para você, ou mesmo você faz, no primeiro mês ali, tá? Tem que ser antes de encerrar o primeiro mês da licença, você já tem que pedir essa prorrogação de mais 60 dias. Se tiverem mais dúvidas sobre isso, deixem nos comentários, depois eu explico melhor para vocês. Mas então é de 120 dias, podendo ser prorrogadas até mais 60 dias, tá? Mas e a estabilidade? É quanto tempo? Gente, a estabilidade é de 5 meses, tá? Contados da data do parto, e antes do parto já a gestante já tem direito à estabilidade do emprego. Então é da concepção, né, que fala quando engravidou, até 5 meses após o parto. Mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, respondendo uma pergunta que vocês mandaram depois. Eu vou seguir aqui então falando sobre algumas regrinhas aí para contrato de experiência e aviso prévio, porque vocês também me perguntaram sobre isso. Se a gestante tem direito à estabilidade quando ela engravidou no contrato de experiência. Gente, tem muita discussão a respeito disso, mas temos uma súmula do TST que fala que mesmo em contratos a prazo determinado, e o contrato de experiência é um contrato a prazo determinado, se a gestante engravidou durante o contrato de experiência, ela tem direito à estabilidade. A gente sabe que tem alguns posicionamentos que estão mudando em relação a isso, porque teve um julgamento já em 2018, que gerou o tema 497 no TST, que deu margem para uma
uma interpretação diversa. Ele fala que, como já se sabe que o contrato de experiência ou um contrato a prazo determinado, que é um acordo, e já se sabe qual é o prazo de término, como regra não se aplicaria a estabilidade para esse tipo de contrato. Mas tem muita divergência sobre isso e eu entendo por aplicar ainda que sim, no meu posicionamento, tem direito à estabilidade, tá? Mas e o aviso prévio? Será que eu tenho direito à estabilidade gestacional no aviso prévio se ele foi indenizado? Porque eu não tô mais trabalhando. Eu trabalhei 3 anos na empresa, eu tenho 39 dias de aviso prévio. Só que eles vão indenizar, então meu último dia trabalhado é hoje. Mas eu engravidei daqui 3 semanas. Eu ainda tô dentro da projeção do aviso prévio, né? Se a gente for contar ali os 39 dias, tenho direito? Tem sim. O artigo 391A da CLT, que é a legislação trabalhista, ele fala que mesmo no curso, né, do aviso prévio, se ele for trabalhado ou não, então recebi o aviso prévio hoje, vamos pensar 30 dias, é mais fácil de contar, e eu vou trabalhar os 30, ok, estou trabalhando mais 30, hoje é 22, vou trabalhar até 22 do outro mês, e se eu engravidar nesse período, eu tenho direito à estabilidade. Se eu não trabalhei, porque foi indenizado, mesmo assim, se eu engravidar nesses 30 dias, eu tenho direito à estabilidade. Essa estabilidade não é para beneficiar a mãe, ela é para beneficiar o nascituro, o bebê que está vindo e dar uma proteção para ele neste primeiro momento de vida dele. De que forma? Com a mãe tendo um emprego e tendo condições de manter pelo menos a alimentação básica, saúde básica, moradia básica com esse emprego. A ideia central da estabilidade é essa. Eu trouxe aqui também 2 notícias, né, bem recentes, que talvez vocês estejam comentando sobre elas, que uma foi uma decisão do STF, tá, que definiu que quando uma mãe ela fica internada ou o bebê também, o início da estabilidade vai contar somente após a alta médica da mãe ou do bebê, o que acontecer por último. Então, se a mãe e o bebê ficaram internados, tá? A mãe saiu primeiro, mas o bebê ainda ficou internado mais alguns dias. A estabilidade dela só vai contar quando o bebê tiver a alta. Da mesma forma, se a mãe não internou e o bebê ficou internado, quando ele tiver a alta, começa a estabilidade. Ou só a mãe ficou internada, quando ela tiver alta, começa a estabilidade. Isso é uma novidade que o STF decidiu e eu acho que é muito importante aí para a gente ter um marco em relação a quando inicia de fato a estabilidade da mulher. A gente também tem uma notícia que tá bombando aí na rede, que é sobre uma islandesa, uma jogadora, que ela entrou na justiça, tá? Na verdade é uma justiça da FIFA, questionando que ela não tinha recebido os valores da licença maternidade dela de forma correta. E a Sara, né, que é essa jogadora, teve deferido o pedido dela e o time pro qual ela jogava teve que fazer esse pagamento. Então, se vocês pesquisarem aí Sara islandesa, licença maternidade, vocês vão achar essa notícia que é super interessante aí. São poucas as notícias que a gente tem sobre essa área e eu acho que tudo vem a agregar. Agora, não perca, a gente vai responder aqui os comentários de vocês. Tá quase terminando, aguenta mais um pouquinho aqui pra ver que às vezes a dúvida que tu tem é a dúvida de outra pessoa, então se tu tiver alguma dúvida já manda aqui que depois a gente responde. Vamos lá para a primeira dúvida que eu separei aqui. A Beth mandou a pergunta assim: sou gestante, se eu engravidar no contrato de experiência, como que fica? Eu tenho estabilidade? Sim, de acordo com o posicionamento que a gente passou aqui hoje, tem estabilidade sim. A próxima pergunta aqui é da Arlete. A Arlete falou: eu fui demitida grávida no contrato de experiência, eu tenho direito à estabilidade? Meu bebê já tá com 7 meses. Sim, você tem direito. A gente já falou aqui nesse vídeo que tem direito à estabilidade se você engravidou no contrato de experiência. Pode ser que tenha algum juiz que entenda de forma diferente, mas o entendimento majoritário, a maioria das decisões judiciais são no sentido de que sim, você tem direito à estabilidade. A Rebeca mandou uma pergunta aqui falando que ela está grávida, mas ela recebeu férias. E como ela já está com 9 meses, pode ser que o neném nasça antes de terminar o período das férias dela. E ela quer saber quando que ela vai receber a licença maternidade. Se ela fosse encaminhar pelo INSS, porque ela não é CLT, o prazo para pagamento é de até 45 dias, tá? Contados da data da comunicação do nascimento. Agora, como ela é CLT, pelo que eu entendi aqui, o que vai acontecer? Como é a empresa que paga, no dia em que o neném nascer, suspende as férias, tá? Então ela já teve 10 dias de férias ou 20 dias de férias, faltam 10.
suspende. Esses próximos dias aí do mês, daí tem que ver que dia do mês que vai estar, ela vai receber proporcional à licença maternidade, depois os outros meses cheios e o último mês lá também vai ser proporcional para fechar ali os 120 dias de licença maternidade. Encerrou os 120 dias, se a empresa não for empresa cidadã, ela ainda vai ter mais os dias de férias que faltaram. Mais ou menos funciona assim. E o pagamento, né, vai ser da mesma forma que a empresa paga, se é até o quinto dia útil. Então, se ela, digamos, lá pelo dia 20 do mês nasceu, ela trabalhou até o dia 30, ela vai receber do dia 20 ao dia 30 até o quinto dia útil, tá? Se ficarem com mais dúvidas sobre isso, mandem aqui, porque é um pouquinho complicada essa parte. E uma dúvida que foram várias pessoas que mandaram, mas eu separei aqui da Tatiane, que ela tá falando assim, eu faltei 2 dias ao trabalho sem atestado, e um dos casos, a pessoa até me comentou aqui que tava com medo de ir no médico por causa do Covid, enfim. Se pode ser demitido por justa causa, por faltar 2, 3 faltas sem atestado médico, falta injustificada por mais que estivesse doente. E, gente, como regra, tá? A gente pega ali a CLT, ela, no 482, ela fala os motivos para demissão por justa causa e ali não diz que tem que dar uma advertência, 2 advertências, uma suspensão para daí aplicar a justa causa. Poderia sim ser demitido por justa causa por desídia. Mas as jurisprudências, decisões judiciais nesse sentido, elas têm feito o quê? Elas têm dito que precisa ter uma graduação de penalidade. Então, se foi a primeira vez que você faltou sem nenhuma justificativa legal, você não levou um atestado, o ideal seria a empresa te dar uma advertência para dizer, olha, não faça mais isso, que você pode ser punida de uma forma mais grave. Você foi lá e faltou de novo, a empresa pode te dar uma suspensão. Olha, se você fizer isso, você pode ser demitido por justa causa. Você foi lá e faltou de novo, não está entendendo. A empresa pode sim te demitir por justa causa. Então, a empresa pode dar uma advertência, uma suspensão, ou 2 advertências, 2 suspensões, depende da gravidade da conduta, faltas injustificadas, atrasos, não usar EPI, depende do que está acontecendo, né? Em alguns casos, pode demitir por justa causa direto, sem nenhuma medida disciplinar, se a conduta for muito gravosa, por exemplo, um furto, uma agressão. Então tenham esse cuidado. Então, por hoje era isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda sobre licença maternidade, gestante, estabilidade, deixa aqui nos comentários. Usa a hashtag do Kátia Responde. Eu vou deixar também aqui para vocês uma playlist só sobre direitos da gestante, que eu fiz vários vídeos para vocês. Se gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilha com outras amigas que estão grávidas para ajudar elas também. E eu vou ver você lá na playlist. Um beijo. Tchau, tchau.